Bom, no mercado interno e internacional, o cenário de preços para os lácteos segue em baixa. O leilão Global Dairy Trade, que é um leilão de lácteos no início de agosto, indicou um novo recuo, com leite em pó integral no patamar de $2.864 por tonelada. Em março do ano passado, esse preço estava em $4.757 por tonelada, registrando desde então uma queda. Vamos falar mais sobre esse assunto com o economista e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, o Glauco Carvalho. Oi, Glauco, bom dia, seja bem-vindo. A gente está vendo já, desde o início do ano, principalmente a FPA, bastante nessa articulação. Tivemos a Expo Leite também, com a situação de compra por parte do governo de leite em pó, para tentar sanar um pouco com o que vem acontecendo, principalmente em relação às importações do Mercosul e o produtor de leite do Brasil. Qual é o cenário atual, dado o cenário externo e interno que segue em queda? Bom dia a você, Glauco. Bom dia, Renata. Bom dia a todos aí que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o cenário para o produtor, ele acabou se complicando muito, né, ao longo desse ano. A gente viu os preços internacionais recuando, né, desde o início de 2022, eles vieram em queda. O que aconteceu é que no ano passado nós tivemos uma oferta muito restrita no mercado brasileiro, isso acabou sustentando mais as cotações, mas obviamente que também estimulou as importações. E nós estamos importando, desde agosto do ano passado, um volume muito alto. Se a gente pegar os 7 primeiros meses desse ano, nós importamos 1,2 bilhão de litros em equivalente. A média para esse período, se a gente olhar aí os últimos 20 anos, ela fica entre 400 e 500 milhões de litros. Então, a gente mais que dobrou o volume de importação. Então, assim, o volume de importação mais forte e a produção que daqui para frente, né, ela tende a subir, né, nós estamos chegando no período de chuvas, no própria região sul do Brasil, a safra agora já aumenta, né, acaba que isso coloca uma pressão mais baixista nas cotações, e o produtor está sentindo isso, né, a gente está vendo preços recuando mês após mês, inclusive com recuos na entre-safra, né, os preços ao produtor começaram a cair em abril. Em geral, isso não acontece, isso acontece mais no segundo semestre. Então, o cenário acabou que deu uma complicada maior para todos aí na cadeia produtiva. Qual que é a tendência, Glauco? Esses números devem voltar a subir a patamares pelo menos mais equilibrados? O que você enxerga? No momento agora, nesse curto prazo, difícil a gente ter uma reversão dessa tendência, né? Até porque agora nós estamos entrando no período de safra. Então, se não tiver nenhum recuo das importações, me parece que se não tiver nenhuma medida para restringir de fato a entrada, dificilmente elas vão recuar, né? Os preços na Argentina estão baixos também, são preços competitivos. A Argentina é um país que tem custo de produção muito baixo, né? Claro que são comparações muito distintas. Nós estamos falando de uma Argentina com 10 mil produtores, 3 mil litros por fazenda, quer dizer, uma densidade de leite bem maior, com o Brasil, que tem, pelos últimos censos, 600 mil produtores vendendo leite, né? E uma fragmentação muito maior na cadeia, uma questão logística mais complicada. Então, são dois países com características distintas, mas que coloca a Argentina numa vantagem competitiva. E agora a safra argentina cresce também. Então, eles, com um consumo muito fraco, uma necessidade de obter dólar, então eles têm um incentivo para exportar. Como o nosso preço está maior que o deles, numa condição de livre mercado, você teria uma entrada de leite maior, que somada à safra brasileira, que cresce agora no segundo semestre, coloca uma pressão mais baixista nas cotações de leite. Glauco, essa compra de leite por parte do governo brasileiro, então a gente pode analisar que ainda não surtiu efeitos assim muito pequenos por enquanto, não? Acaba que o efeito é pequeno, porque a importação acaba sendo um fluxo, né? A gente vem importando nos últimos meses entre 15 e 20 mil toneladas de leite em pó, que é o principal produto importado, por mês. Se o governo colocar aí os 200 milhões, nós estamos falando de 8 mil toneladas, né? Então, nós estamos falando de uma compra para um mês, mas de um volume que vem entrando mensalmente, que é o dobro, né? Que seria o dobro desse volume comprado. Então, acaba que o efeito ele é limitado, de fato, né? O fluxo da importação está vindo forte e isso acaba colocando um cenário pior nas cotações, que vai se somar à nossa safra que cresce nesse momento. Quer dizer, o que poderia mudar e segurar muito isso é a demanda. Só que, infelizmente, a nossa demanda também ela vem fraca. No primeiro semestre do ano, o nosso consumo de leite UHT, leite em pó,
nós tivemos quedas aí na casa de 4% a 7%, né, entre os diversos lácteos, quando a gente compara com o ano passado. É fato que ela, na margem, ela vem melhorando um pouco, os preços ao consumidor estão recuando e isso estimula o consumo, mas ainda insuficiente para conseguir absorver a oferta que a gente tem de leite no momento. Entendo. O leite é bastante atrelado à economia, né? À medida que cresce o poder aquisitivo, a gente sabe que está diretamente relacionado também. Foi um dos motivadores para essa queda de consumo, Glauco, ou outros fatores influenciaram? E para esse semestre, como é que você vem enxergando? De fato, foi um motivador. Acho que a questão econômica ela veio mais complicada mesmo. Um outro motivador também que afetou o consumo foi que no ano passado, como nós tivemos uma queda de produção, nós tivemos uma alta muito forte de preços, né? Nós tivemos aí leite UHT, né, o leite caixinha, chegando a ter aumentos aí bem acima de 2 dígitos, bem acima da inflação. Isso aí acabou também retraindo o consumidor. O que a gente está vendo agora é um movimento contrário. Quer dizer, hoje nós estamos com leite ao consumidor mais baixo do que ele estava no ano passado. Então, a tendência é que nós tenhamos alguma recuperação de consumo. A dificuldade toda é ter um crescimento de consumo que absorva todo esse leite, né? Se a gente pegar o primeiro semestre, somar o que a gente produziu, colocar mais o volume de leite importado e a gente tirar a exportação, que ainda é muito irrisória, nós vamos chegar num crescimento próximo de 7% de disponibilidade de leite no mercado inteiro. E nós estamos vendo um consumo que está abaixo de zero, né? O nosso consumo caiu nesse primeiro semestre. Então, esse excesso de oferta é que tem colocado essa pressão baixista nos preços. Pois é, você vê pelo menos um cenário de equilíbrio, assim, pelo menos para o início do próximo ano? Quais outros fatores poderiam influenciar de alguma maneira positivamente, Glauco, principalmente em relação aos produtores de leite e a toda a indústria? Eu acho que uma parte do consumo nós vamos recuperar, né? Seja por esse efeito de queda nos preços, seja também porque nós estamos vendo nesse ano dissídios que vêm ganhando da inflação. Então, tem havido um ganho real de renda para o consumidor. Então, isso de alguma forma vai refletir no consumo. Tem um outro fator que é o próprio ajuste de oferta via mercado, né? Nós tivemos uma saída grande de produtor de leite nos últimos anos e o cenário agora ele se coloca muito desafiador, né? Então é muito possível que nós tenhamos um outro repique ou uma outra queda de volume de produção para o início do ano que vem, né? O leite ele sempre demora um pouco para responder, mas quando a gente atravessando um segundo semestre com rentabilidade muito ruim, é natural que os produtores desacelerem, que eles pisem no freio, diminuam os investimentos, principalmente produtores médios e produtores menores, que acabam recebendo menos pelo leite, tem muitas vezes um custo um pouco maior do que produtores mais estruturados, mas que tem uma participação muito grande na produção, que é a característica do leite, muitos produtores produzindo um volume menor, né? Então, é muito possível que nós tenhamos um recuo, né, da oferta para o início do ano que vem, e obviamente que isso traz um ajuste em preço. Infelizmente, é um ajuste às custas de uma saída de vários produtores da atividade. Então, esse é possivelmente um cenário que nós vamos estar observando ao longo desse segundo semestre. Infelizmente, né? Produtores deixando uma atividade e aí por conta de preços nada animadores e um futuro também perspectiva ainda muito desafiadora, repleta de desafios. Vocês já têm visto essa tendência de alguns produtores rumando aí para outras atividades, Glauco? Nós temos acompanhado um pouco esse movimento, não em termos de quantificar, que é algo mais difícil, aí a gente depende de estudos mais amplos, como o caso do censo, mas o que nós estamos observando é que nos últimos 7, 8 anos, né, o setor de grãos ele teve uma competitividade muito boa, os preços e a relação de troca foi muito positiva. Nós tivemos também momentos para a pecuária de corte bem interessantes. Então, a gente observou tanto produtores migrando de atividade, quanto produtores arrendando para outras atividades, né? Não que o leite não seja rentável. Quando a gente compara um produtor de leite bem eficiente e um produtor de grão bem eficiente, a gente vê que o leite gera uma renda por hectare muito boa e muito competitiva. Mas não é o caso da nossa média, né? A média brasileira ela ainda é muito ruim, né? Os nossos níveis de produtividade médio, seja das vacas, seja a produtividade da própria mão de obra que é empregada, a produtividade da terra,
ela é na média ruim. Nós temos bons exemplos, mas temos muitos com dificuldade, né? E aí que é importante a gente colocar em prática uma agenda de longo prazo com foco em competitividade, né? Buscando dar mais condições, acesso à tecnologia, né? Para que esses produtores, e principalmente em gestão, para que esses produtores a gente consiga elevar, né? Não só o volume de leite por terra, mas também reduzir o custo de produção médio brasileiro. Exato, Glauco. Ainda mais você citou num cenário aí super importante de abordagem, porque grande parte aí do leite produzido no nosso país é feito por pequenos produtores, né? Então, para fomentar, tecnificar, padronizar, os desafios são ainda maiores, não? Certamente. É aí que você precisa de ter braços, né? Tanto contando com indústria de laticínios, cooperativas, para que a assistência técnica chegue ao produtor, né? Mas também contando com a própria assistência técnica pública, né? Tem que trabalhar o público e o privado para apoiar o produtor, não para que o produtor fique estagnado produzindo ali seu volume de 100 litros, 50 litros, mas que ele consiga ir evoluindo, né? O de 500 produzir 1.000 litros e ganhar, e obviamente ganhar eficiência. A gente sabe que nem todos vão ficar na atividade, isso é comum em qualquer negócio que a gente entra, mas aqueles que têm mais vocação e que estão buscando se estruturar e trabalhar melhor tecnologicamente, que eles consigam crescer e continuar na atividade que é tão importante para a geração de emprego e de renda para o brasileiro. Tá certo, então. Obrigada por sua entrevista, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço aí, Renato. Tchau, tchau.